da oração. Bom, pessoal, bom dia. Eu quero compartilhar com vocês a leitura desse livro do autor Lauro Trevisan. Ele é também o autor de O Poder Infinito da Sua Mente. E esse livro é maravilhoso. Ele vai fortalecer a nossa fé e as nossas orações. É um livro que eu estou lendo e que quero compartilhar toda semana, 10 a 15 minutinhos com vocês. Vale a pena vocês ouvirem essa leitura. Eu estou amando e fortalecendo minha fé e minhas orações. Beleza? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, deixa aí seu joinha e compartilhe também o vídeo. E capítulo 1, A Busca da Verdade. Era ao fim da tarde, reunidos na ampla varanda. O grupo tomava chimarrão e batia papo. Chimarrão é uma bebida muito usada no Rio Grande do Sul e por muitas pessoas no Brasil. Coloca-se a erva mate num porongo de bela feitura, deixando-se espaço para derramar a água quente. Através de uma bomba, geralmente de bocal de ouro, chupa-se o chá devagarinho, aos goles. Isto é tomar chimarrão. Num ritual calmo e agradável, o chimarrão é servido para cada pessoa. Enquanto isso, a conversa vai andando. Numa dessas, a dona da casa comentou que devia ir à igreja para participar de uma novena. Uma coisa que eu não entendo, disse um jovem, é por que rezar? Isso já me parece ultrapassado. Cheira a coisa da Idade Média. Muita gente reza porque aprendeu com os antepassados, comentou um senhor de meia idade. Eles rezavam, ensinavam os filhos e os filhos continuavam rezando. Acho que é uma coisa de hábito. Então é parecido com aquela piada do guarda do banco do jardim do quartel. Conta, sugeriu o homem que estava tomando o chimarrão. Diz que um sargento de dia mandou pintar um banco do jardim do quartel para evitar que algum recruta menos avisado fosse sentar no banco com a tinta ainda fresca. Mandou um soldado guardar o banco. No dia seguinte, mandou outro soldado guardar o banco. O sargento foi transferido e seu substituto, ao examinar as ordens do dia anterior, continuou mandando um soldado guardar o banco. Depois de 5 anos que isso era feito, alguém quis saber por que havia sempre um guarda diante de um banco do jardim e ninguém sabia explicar. Todo mundo tinha recebido ordens. Como piada, Vale interferiu a dona da casa. A gente reza porque a oração é uma conversa com Deus. E a gente precisa rezar, senão as coisas se atrapalham. Está bem, aproveitou a mocinha de calça jeans. E se a oração é uma conversa com Deus, por que se passa o tempo todo na igreja ouvindo os outros rezarem o que quiserem e não o que a gente quer? É porque
que se lê as orações que estão nos livros. Isso é conversa? Sim, mas a verdade é que a oração tem feito muitos milagres. Defendeu-se a dona da casa. Eu conheço pessoas desenganadas dos médicos que se curaram pela oração. Olhem, tornou o jovem que iniciou esse papo. Eu até acho que rezar é uma superstição. Uma crendice que já não pode conviver com esse nosso século tão adiantado. Se fosse crendice, cortou um velho muito ilustrado. Os cultos e estudos não rezariam mais. A verdade é que todo mundo reza, até mesmo os maiores cientistas. Você não ouviu dizer que tantos grandes cientistas de hoje rezam? Pois é, falou o jovem de jeans. Mas muita gente reza porque os padres, os pastores, os líderes religiosos mandam rezar e dizem que quem não reza não se salva. Mas o que é que tem a ver a oração com a salvação? Pegue um livro de reza e veja o que é que está escrito. Entre num templo e examine o conteúdo das rezas. Sabem de uma coisa? Retrucou o velho. O Mestre Jesus falou que tudo o que se pede na oração se alcança, e é por aí que eu vou. Entre ficar nesse papo de vocês que nem sequer estudaram sobre a origem da oração e o Mestre Jesus, fico com Jesus, pois ele sabia das coisas. Pode ser, resmungou alguém, encerrando o assunto. Onde quer que você esteja, sempre encontrará pessoas orando. Que você percorra os grandes conglomerados humanos ou esteja no meio dos índios, entre os bárbaros, entre as religiões inóspitas, em meio a ignorantes, junto de médicos e cientistas, em companhia de professores universitários, sempre encontrará pessoas que oram. Neste preciso momento, há milhões de pessoas orando. A matéria-prima de todas as religiões do mundo é a oração. Desde a mais remota antiguidade, o ser humano reza. Se realizo uma pesquisa entre o povo para saber por que cada um reza, surgirão muitas respostas assim. Rezo porque meus pais me ensinaram a rezar. Rezo porque aprendi na minha religião. Rezo porque minha catequista me ensinou. Rezo porque o padre ou o pastor disse que todos nós somos obrigados a rezar. Rezo porque senão eu não me salvo. Rezo porque é obrigação de todos cristãos. Rezo porque sempre rezei. Rezo para que Deus me ajude. Rezo porque a igreja manda rezar. Rezo para pedir a Deus alguma coisa. A oração sempre existiu na terra desde que chegou o primeiro habitante. Se a oração fosse uma espécie de amuleto ou de superstição da humanidade, através de tantos milênios, é realmente estudada. Atualmente, temos uma compreensão muito maior do mundo material, espiritual e cósmico. Também, se a oração substituísse apenas por ser ordenada,
pelos líderes religiosos, a ciência já teria derrubado essa obrigação. O simples fato de ter o homem orado desde a idade da caverna, essa prática persistir ainda nos dias de hoje, já significa que na oração existe algo de profundo, transcendente e irremovível. Se a oração, na época atual, fosse apenas um resquício do submundo da ignorância, muito pouca gente estaria rezando. No entanto, o mundo continua orando mais do que nunca. Hoje em dia, ninguém mais estaria usando para prática que não tivesse sentido. Antigamente, por exemplo, se pensava que a Terra era plana. Hoje ninguém mais diz isso. Antigamente se afirmava que a Terra estava parada e o Sol girava em torno da Terra. Hoje se sabe cientificamente que acontece exatamente o contrário. Não é porque a Igreja da Idade Média ensinava que a Terra era fixa que se deve continuar pensando assim, pois a ciência já provou que o nosso planeta se move ao redor do Sol. Assim, não é pelo simples fato de que antigamente se ensinava que o homem deve orar, que hoje todo mundo continuaria orando, mesmo que estivesse provado que a prece era um equívoco dos povos primitivos. Se a humanidade continua rezando, e cada vez mais, é porque a cada dia se comprova a utilidade e a necessidade da oração. Eu vou ficando por aqui, minha gente, e na próxima semana eu vou fazer mais uma leitura para vocês, tá bem? Vou continuar essa leitura, que é oração e contato com Deus, na próxima leitura. Então, um abraço, muito obrigado por ter me ouvido e fique com Deus, tenha um bom domingo. Tchau!